A você que viaja comigo nesse universo chamado Bíblia Sagrada, nesse universo chamado a Palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que tira um tempinho, alguns minutos, para ouvir esta mensagem. Eu só tenho que lhe agradecer e pedir que continue seguindo, continue divulgando, para que possamos chegar a outras pessoas. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que a palavra do Senhor possa ser divulgada aonde chegar a nossa live. Eu quero, nesse momento, dizer a você da sua importância para esse momento. Você que divulga a palavra do Senhor, você que segue as verdadeiras escrituras, muito obrigado a você por tirar o seu tempo, um pouquinho só do seu tempo, para meditar comigo. E vamos começar meditando naquilo que fala que todos morreram em Cristo, para que todos vivessem. Ele morreu por nós, para que nós vivêssemos. O que está em 2 Coríntios 5, 14 e 15, ali nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, e logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Eu citei esse versículo bem recente em outra pregação, mas eu acho que tem uma importância tão grande que não pode ser desprezado. É igual a palavra. A palavra do Senhor tem que ser pregada, batida, fixada, para que fique em nossas mentes, para que faça morada em nossos corações. E quem entende isso? Que todos morreram. Como assim? Como assim? Olha o que Paulo fala sobre o amor. Ele fala que isto é o amor. O amor é morrer por Cristo. Na verdade, a expressão do Evangelho não cabe em nosso entendimento. Se eu morri, acabou para mim. Mas quem já teve a oportunidade de ler o meu livro, se você já teve a oportunidade de ler o meu livro chamado Morte em Vida, vai entender tudo muito como isso acontece, é uma série de informações sobre esse tema, morte em vida. Vejamos o que diz João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Saíram com Simão Pedro para pescar. Ficaram a noite toda nas águas, sobre aquele barco, e nada pescaram. O que diz o texto acima? Jesus morreu. Logo todos morreram. Na verdade, nem Pedro, nem os demais apóstolos entenderam isso. Pedro era um pescador profissional, ou um pescador de profissão. Ele vivia da pesca.
ele vivia, era o seu meio de vida, a pescaria. Pedro era um pescador que não tinha medo das águas. Mas um dia Jesus chamou-lhe e disse: queria fazer-lhe um pescador de homens. Fazer de Pedro um pescador de homens. Pedro deixou sua profissão para atender o chamado de Jesus. Durante 3 anos e meio, ouviu Jesus, o seguiu e aprendeu muito nas suas pregações. Mas não esperava o maior dilema. Qual foi o dilema de Pedro e os demais apóstolos de Jesus? Jesus havia morrido e Pedro estava sem rumo, estava sem direção. E agora o que fazer? O meu Senhor morreu, aquele que eu sigo, aquele que eu foco o meu sentimento, as minhas decisões. Morreu aquele que o havia chamado para pescar homens e que ele foi testemunho de inúmeros milagres, inclusive ressurreição dos mortos, ou ressurreição de mortos. E no mínimo, ele ficou com aquilo na memória. É no mínimo inacreditável. Pedro ficou atônito. Disse: eu vou agora pescar. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. E levou outros discípulos com ele. E naquela noite nada pescaram. Aquele pescador profissional voltou ao seu barco para pescar, mas nada pescou. Nada conseguiu pescar naquela noite. Pedro teve uma ideia de pescar. Claro que aquela pescaria não iria dar em nada. Ele tinha um chamado, mas Jesus havia morrido para selar o chamado de Pedro. Como podemos ver em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Ressuscitou por todos nós, para que vivemos. Para que vivemos para Jesus. Jesus não estava ali para Pedro ouvir a sua voz. Aqui faço uma advertência. Cuidado com as profecias que você ouve por aí. Pode não ser de Jesus. Cuidado com tudo que você ouve. Existem homens e mulheres usados por Deus com unção, que são bocas do Senhor, que você deve parar para ouvir, não duvidar e guardar para você. Em João 20:19 e depois do 22 nos diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos estavam de portas fechadas. Trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Oh, maravilha, glória a Deus! Receba o Espírito Santo. Jesus morreu e ressuscitou.
conforme ele havia dito. Ele veio em espírito. Ele veio do outro Consolador para habitar dentro de nós e trazer para sempre a sua verdade. Ande com a verdade. Ande com a verdade de Cristo. Não queira inventar. Receba os dons do Espírito Santo. Não queira inventar línguas estranhas. Fale a língua dos anjos. Aquela que você recebeu do Espírito Santo. Seja fiel. Siga o Senhor. João 14, 16, 17. Eu roguei, ou rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Nós cremos, acreditamos, sentimos aquilo que Deus nos propicia. Não é o mundo lá fora que vai crer de qualquer forma, até porque não busca. Mas nós temos o dever de levar a palavra aos que não conhecem. Que Deus salve Israel. Que Deus abençoe Israel. Aqui é o nosso Israel. É a nossa terra prometida, que sempre estará livre, firme na presença do Senhor. Eu quero te pedir, mais uma vez, ajuda esse canal, ajuda que possamos chegar a outras pessoas, se inscrevendo no canal, compartilhando, seja membro, e Deus vai te abençoar ricamente. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer ser um homem, um filho de Deus, uma mulher abençoada para a sua família, próspera e redentora de tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.